Me conta como é que foi esse processo de procurar emprego, porque afinal de contas você sem falar inglês, não foi fácil, É, certo? não, não foi fácil. Eu conheci na época a Gisele, né, uma brasileira, e ela falou para mim, falou, Dé, você chega nos lugares e você fala isso, 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 isso. Aí eu falei, tá bom. Aí eu ficava ensaiando. Aí eu falava assim, tá, e a pessoa vai me responder como? Aí ela, a pessoa vai te falar yes ou não, entendeu? Ou não, tipo, ou não vai te dar o papel, porque o que ela me ensinou foi eu chegar nos lugares e pedir uma application. E aí, às vezes, eu chegava nos lugares e eu tinha na minha cabeça exatamente aquilo. Eu escrevia na mão, assim, a colinha, e eu tinha na minha cabeça exatamente aquilo. Aí eu chegava nos hotéis e falava, né? Tipo, pedia a aplicação. E às vezes a pessoa, hoje eu sei que a pessoa virava para mim e falava assim: qual é o seu visto? Aí eu ficava parada olhando para a cara da pessoa, porque eu esperava só que a pessoa fosse me dizer sim ou não. O que passava disso, para mim, era, tipo, terrível. E eu saí muitas vezes chorando de dentro dos lugares, porque eu falo, meu Deus do céu, como que eu vou trabalhar? Como que eu vou fazer as coisas aqui, né? Tipo, foi bem complicado. Isso é até uma coisa que hoje em dia, se alguém vira para mim e fala, quero ir para Nova Zelândia, você pode me dar uma força, que não sei o quê. Primeira coisa que eu falo é, se prepara, tenha pelo menos um básico do inglês, né, para você poder chegar, porque é difícil, é muito difícil. Eu me vi em várias situações assim, em situações até de discriminação mesmo, sabe? E que eu não entendia nada. Eu ficava olhando para a cara da pessoa, às vezes a pessoa estava me xingando e eu estava rindo. Tipo, não entendi absolutamente nada. Então, não foi fácil. Oi, meu amorzinho. Não foi fácil, foi bem difícil. O emprego que eu consegui, tinha uma moça que morava na mesma casa. Então no seu trabalho teve uma moça? A Deia, ela morava na mesma casa junto comigo, na casa do Marcos e da Nete. E aí ela falou para mim, tá surgindo uma vaga. Inclusive, eu contei uma mentira para eu poder conseguir a vaga. Ela falou que tá surgindo uma vaga lá no meu emprego, só que a pessoa precisa dirigir. Eu falei, não, eu sei dirigir. E eu não sabia dirigir. E aí, o que que você fez? Quando eu vim para cá, para Nova Zelândia, eu estava fazendo autoescola no Brasil, mas longe de eu conseguir pegar o carro sozinha e dirigir. E aí ela falou assim, ela falou, você sabe mesmo dirigir? Eu falei, não, eu sei dirigir. E eu já tinha visto que aqui os carros eram automáticos e tudo, então tipo, era mais fácil do que no Brasil, né? E ela falou, não, tá bom, eu vou falar com o Rodrigo era um brasileiro também, que era o supervisor de lá na época. Falou, eu vou falar com o Rodrigo para o Rodrigo dar essa oportunidade para você. Eu falei, ótimo. E aí, ele me deu a oportunidade. Só que quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eles fizeram para mim era umas vanzinhas, muito pequenininha, assim. As vanzinhas eram mais compridinhas, as rodas da van era desse tamanho, assim, era muito pequenininha. E o Pinewood, para quem mora em Queenstown, sabe do que eu estou falando, ele é encostado na montanha. Ele é muito encostado na montanha e ele tem várias unidades, assim, de casinhas. E você tem que subir o morro com aquele carrinho. E no inverno, fica tudo congelado aquilo. Principalmente no pé da montanha. E quando eu cheguei lá, inverno, primeiro dia que eu fui trabalhar, o Rodrigo pegou a chave, me deu a chave da van na minha mão, porque a mulher dele ia trabalhar comigo. E ela não sabia dirigir. Só que ela era a pessoa que precisava me treinar. Na hora que eu entrei assim, eu falei, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? E eu tinha pego o carro pouquíssimas vezes. E aí eu peguei, tentei sair assim, tudo, só que eu ligava o carro, eu conseguia, né, tipo, botar o carro para trás, dar ré e tudo. Aí eu virei para ela e falei assim, Thaís, você me desculpa,
mas eu não estou sentindo confortável, porque eu sei que tá tudo congelado. Graças a Deus estava tudo congelado. Eu falei, tá tudo congelado. E, e eu nunca dirigi desse jeito. Eu nunca dirigi um carro desse. Eu não estou me sentindo confortável. Eu estou com medo de causar um acidente com a gente. Claro que, tipo, na primeira semana ficou um climão, assim, no trabalho. Só que eu tinha vistos de lá, né? Na primeira semana ficou um climão, assim, tudo. Mas aí eu saí de lá e eu fui para casa. Eu lembro que eu falei com a Nete tinha um carro, e eu falei para ela, Nete, por favor, me deixa treinar no seu carro, porque eu preciso muito desse emprego. Se eu não conseguir dirigir, eles podem me mandar embora. Até porque eu falei uma mentira. Mas em momento nenhum, hoje eles vão saber disso. E em momento nenhum eu falei para eles que eu não sabia dirigir. Eu falei que eu não estava me sentindo confiante. E aí a Nete me deixou com o carro dela para eu poder treinar e tudo. E eu ia, treinava, tinha a Deia que morava lá, ela sabia dirigir, ela saía comigo no carro e tudo. E nisso, com 2 semanas, eu acho que eu tive tanta vontade, eu precisava tanto daquele emprego que eu aprendi a dirigir, assim, eu já pegava aquela vanzinha e subia aqueles morros tudinho em 2 semanas.